Olá, meus queridos amigos e meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E, como sempre, vamos trazer aqui uma questão elucidativa acerca de um texto da Palavra de Deus que muitas pessoas têm uma ideia, uma concepção, mas esta concepção não tem nada a ver com aquilo que corresponde ao texto bíblico, ou seja, não está firmado naquilo que verdadeiramente está escrito. E isso é muito comum acontecer, vamos dizer assim, essas lendas urbanas no meio evangélico, no meio cristão em geral. É uma má interpretação ou uma interpretação equivocada. E muitas vezes as pessoas fazem isto não por maldade ou não porque querem distorcer, é porque elas foram ensinadas dessa maneira. Elas foram ensinadas desse jeito e, obviamente, porque foram ensinadas assim, elas então vão passando de pessoas para pessoas e ensinando umas para as outras, e com isso cria-se um conceito errado. É assim que se dissemina um conceito errado. Isso não é uma heresia desde o momento que a pessoa não tenha conhecimento, né? Mas quando a pessoa passa a ter o conhecimento, aí se a pessoa continuar insistindo no erro, aí se torna uma heresia. É claro que isso daí não implica nada na nossa salvação, creio eu, né? Um pensamento meu, porque implicar na salvação é quando nós negamos o senhorio de Jesus e a sua mediação expiadora por nós na cruz do Calvário. E nós, automaticamente com isso, estamos rejeitando o sacrifício que Cristo fez por nós. Mas, fora isso, erros de interpretação são muito comuns acontecerem no meio cristão. Então vamos ao texto que está em Gênesis, capítulo de número 9, que tem como epígrafe o pacto de Deus com Noé. Eu creio que você já ouviu falar nesta palavra, né? O pacto que Deus faz com Noé. Isso depois que o dilúvio, que Noé saiu da arca, que o dilúvio terminou sobre a terra e tudo ia se estabelecer de novo, ia ser tudo reconstruído, enfim. Foi exatamente isso. Vamos lá. Vou começar a ler a partir do versículo de número 11, tá ok? De Gênesis 9, que diz assim: E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Isso é Deus falando. O pacto noético, que é como é conhecido esse pacto aqui, esse pacto ele veio do próprio Deus. Não foi nada de iniciativa do homem, o homem não tomou iniciativa nenhuma. Toda a iniciativa do pacto, ela vem de Deus. Assim como também a nossa salvação, a aliança da nossa salvação por meio do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, foi um ato de Deus. Não foi um ato humano, mas foi um ato divino. Porque só Deus é quem pode fazer coisas desse gênero. Libertar, fazer promessas como essa de não destruir mais a terra pelas águas diluviais. E está dizendo lá: E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Veja, o meu arco, o arco não é do homem, o arco não é de Noé, o arco é de Deus. Ou seja, Deus é quem estabelece colocar nas nuvens ou na nuvem o arco, que seria o símbolo da sua misericórdia e graça para com a humanidade, não destruindo-a, mas com águas diluviais. E continua: E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. É por isso que muita gente deduz aqui que é o arco-íris. Mas há uma coisa muito interessante aqui nesse texto, que muita gente não percebe. Muito interessante mesmo. Tá dizendo lá: Então,
Deus, mais uma vez, entra em cena como sendo responsável para poder firmar esse pacto. Deus está dizendo aqui, então, versículo 15, então me lembrarei. Dá a impressão que Deus se esquece, né? Que são linguagens antropomorfistas para mostrar que Deus ele iria lembrar, para dar uma ideia assim de que um dia houve um dilúvio e que se houvesse uma chuva torrencial, o dilúvio não iria acontecer mais, tá? Aí para dar pra gente essa ideia, Deus ali está falando ali na linguagem do homem, não na linguagem dele, porque se ele falasse na linguagem dele, não entenderíamos. Então ele usa a sua linguagem humanificada para poder nos comunicar uma verdade, tá? Em outras palavras, a gente está dizendo, olha, o conceito que eu faço é o seguinte, o meu arco vai estar ali, e eu vendo o arco, vou me lembrar, conforme está o texto, do concerto que entre mim e vós, e ainda com toda a alma vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. E o arco, agora preste atenção nisso que é interessante, e o arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, versículo 17, é o último que vamos ler. Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Queridos, então vejam que toda a responsabilidade desse concerto vem de Deus. É Deus quem estabelece, é Deus quem promete, é Deus quem realiza, é Deus quem diz que vai se lembrar, é Deus que diz assim, eu vou ver. Não está dizendo aqui, inclusive no texto, em nenhuma instância, que a humanidade, que o homem iria ver o arco. Muita gente fala assim, é aí que entra a lenda urbana. Muita gente fala que esse arco é o arco-íris. Mas na verdade, inclusive é o tema desse vídeo aqui, o arco que Deus pactua com Noé, no pacto noético, esse arco aqui não é o arco-íris. É errado quem pensa que aqui está se tratando do arco-íris, que são exatamente aquelas cores, aquelas multicores, né? Que é produzida quando tem uma chuva, ou às vezes até mesmo uma chuva de verão. É muito comum haver aquela reflexão, não é? Multicolorida daquele arco que nós conhecemos como arco-íris, que é um fenômeno da natureza muito bonito, diga-se de passagem, mas não é o arco-íris o símbolo do pacto noético. Que isso, pastor Ricardo? Que isso? Mas eu já aprendi na igreja, o meu pastor já me ensinou isso, que é o arco-íris. Eu já ouvi alguns pastores pregando, ensinando que é o arco-íris. Para começo de conversa, essa palavra arco-íris, a palavra íris, ela não está aqui no texto do Bereshit, do Gênesis, tá? Não está. A palavra hebraica aqui que nós temos, tá? Para a palavra arco, nós temos um substantivo feminino aqui, que é a palavra keshet, que é um substantivo feminino que quer dizer apenas um arco. E outra coisa muito interessante, essa palavra ela vai aparecer de novo lá no Gênesis capítulo de número 27 e o versículo de número 3, quando fala da aljava de Esaú e fala também da arma que ele utilizava para poder caçar, do arco que ele utilizava para caçar. É a mesma palavra, keshet. E vai aparecer também em Gênesis capítulo 48, versículo 22, que fala de uma arma que Jacó utilizou contra os amorreus. Interessante, né? Que coisa tremenda. Então nós vemos que se trata aí de uma arma de guerra. Sabe qual é o grande significado de quando Deus fala que o arco apareceria, ele veria e ele lembraria que não destruiria mais a terra com as águas diluviais? Significa que Deus, ao utilizar o símbolo do arco de guerra,
do arco que era usado para guerrear, Deus está dizendo que não utilizaria mais esta arma de guerra contra a humanidade. Deus estaria depondo as suas armas, pode-se dizer assim, em o sentido de dizer o seguinte: olha, eu não estou usando mais esta arma para poder destruir a humanidade. Se a humanidade um dia tiver que ser punida, não será mais punida com águas diluviais, ok? Então, fica aí essa explicação para você, para que você aglutine um pouquinho mais de conhecimento bíblico e teológico, acima de tudo bíblico, né? Porque estamos fazendo aqui uma exegese bíblica de uma palavra que aparece no texto bíblico, que é a palavra arco. E você vai ver em Gênesis, eu desafio qualquer pessoa a ler Gênesis 9, dos versículos do 11 até o 17, onde nós lemos, se vai aparecer a palavra arco-íris. Não vai. Então, da onde que temos que beber? A fonte que temos que beber é a fonte das Sagradas Escrituras. Se a Bíblia não está dizendo arco-íris, então não pode ser o arco-íris. Isso é uma interpretação errada. Desculpe se você ama o arco-íris e se você, quando passa por um arco-íris, você fala para os seus amigos e diz assim: olha lá, tá vendo lá? Aquele lá é o símbolo que Deus não vai destruir mais a terra. Mas, na verdade, não é o arco-íris, tá? Na verdade, era um arco de guerra, e o que é interessante aqui é que diz que a humanidade não iria ver esse arco. Quem iria ver o arco seria Deus. Literalmente, versículo 16, e estará o arco nas nuvens, e eu, o Senhor, no caso, né? Deus falando, eu o verei. Não está dizendo eu e vocês vão ver o arco. O arco seria alguma coisa, já que o pacto vem de Deus para com a humanidade, mostrando a sua graça, seu amor, sua misericórdia e o seu intento de não mais destruição, extermínio da raça por meio de águas diluviais. Deus aqui está dizendo que ele que veria, ele que se lembraria. Toda atitude aqui salvífica, soteriológica, ela provém de Deus, ok? Eu espero então que este vídeo tenha abençoado você. Eu peço a você encarecidamente, veja os vídeos do canal aqui, queridos, tá bom? E sempre dá o like, que é aquele joinha que aparece lá, tá? Aquele joinha, ó, toque em cima. Isso é importante demais para mim e para o canal, porque muitas vezes eu vejo, né, 40 visualizações, 70 visualizações. Para a glória de Deus, tem um vídeo chegando a quase 800 visualizações. Então, é muito bom. Já pensou se todos os 800 que viram desse lá o joinha no vídeo? Seria uma maravilha, seria uma bênção. Então, isso é importante para o canal, dá o like, né? Que é aquele joinha, dá o joinha lá, tá? Outra coisa, comenta aqui positivamente no canal, um comentário que seja construtivo, porque esse canal não é um canal de debate, é um canal para resgatar os valores e, como fiz nesse vídeo agora, resgatar as verdades inerentes ao que está escrito na palavra de Deus, de uma forma simples, objetiva, prática e que todos possam entender, que é o mais importante para mim aqui, ok? Sem nenhum tipo de enrolação, sem nenhum tipo de querer teologizar demais, mas uma linguagem simples, não coloquial, a fim de que todos possam, desde a criança até o mais velho, desde o mais indouto até o mais douto, poderem entender. Então, não deixa de dar o like, não deixe de dar um comentário, fazer um comentário positivo no vídeo, e não deixe de, principalmente, queridos, de se inscrever no canal. Veja o vídeo, veja, assista, curta, mas se inscreva. É o nome de Jesus. Faça isso. Encarecidamente eu peço. Se inscreve no canal, ok? Para que esse canal possa crescer, ok? Para que a gente possa aumentar o número de inscritos aí no canal e a gente fazer um trabalho aí bem melhor para vocês. Todos ganham com isso, tá? Então se inscreve no canal. É bem fácil. Vai aparecer em vermelho debaixo do vídeo a palavra inscrever-se. Está em vermelho. Tocou na palavra inscrever-se, automaticamente você vai ver uma palavra escrita em preto, inscrito. E aí vai aparecer também imediatamente uns sininhos. Aí você toca num sininho na parte de cima com a palavra todas. Porque quando eu gravar um outro vídeo,
você terá acesso a saber que eu gravei um novo vídeo e você poderá ter a opção de ver naquela hora, se tiver com tempo, ou ver na hora que você achar que deve ver. Ok? Simples assim. Não precisa de CPF, de identidade, título de eleitor, atestado de moradia, nada disso, tá ok? Não precisa da tua conta bancária, não precisa de nada disso, é simples, basta um toque, tá? Eu faço isso com vários e vários canais que eu vejo aqui na TV Smart, sou inscrito em inúmeros canais, eu vejo, gostei, me inscrevo. Então se tu viu o vídeo, gostou, dá essa força pra gente aí, amém, queridos? Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom.